Compra, venda, locação e financiamento de imóveis são processos que demandam tempo e geram dúvidas, principalmente por envolver sonho, projetos familiares. Teremos um bate-papo sobre esse assunto com o advogado Mário Rica, que vai nos ajudar a entender mais sobre as principais questões tratadas pelo direito imobiliário. Já estamos no ar ainda não? Seja muito bem-vindo. Estamos no ar? Já estamos no ar, tudo bem? O que o doutor queria falar? Seja bem-vindo. Não, obrigado pelo convite, te agradecer mais uma vez aqui nessa casa. A gente que agradece. Não, já estive em alguns programas aqui e agora o prazer de estar contigo. Todo nosso. Mas gestão, parece que eu vi o delegado. Por que eu chamo advogado de delegado? Eu tenho esse defeito, sabia? Advogado. Sempre, advogado. Mas o senhor ia falar alguma coisa sobre gestão ou não? Impressão minha? Nós estamos falando aqui fora do ano, nós estamos comentando a respeito de leilão, se é um bom negócio, não é? Eu acredito que o mercado de leilão cresceu muito e é um bom negócio. A única coisa é que a pessoa tem que certificar o valor daquele imóvel no bairro, saber até quanto ele pode chegar. Geralmente a documentação, geralmente não, na maioria das vezes, a documentação do leilão já passou por uma análise, já tem o departamento jurídico, ou seja, já está tudo certinho. Já está tudo certo. Existe a responsabilidade do juiz que deu para o leiloeiro e existe a responsabilidade do leiloeiro em fazer a coisa correta. Agora, doutor, é um sonho. Tem gente que fala, não, é muito mais vantajoso financeiramente você alugar do que comprar e tal, mas é um sonho a gente ter a casa da gente, né? Nós ainda temos... Eu sou da velha guarda, né? A gente quem casa quer casa. Eu sou do tempo que todo mundo tem que ter a sua moradia, pelo menos um imóvel para dizer que é seu. Exato, sou dessa... Eu tenho filhos adolescentes, os novos estão chegando, eles começam a fazer contas. Então ele vê o dinheiro que, por exemplo, R$1 milhão para comprar um imóvel. R$1 milhão te daria hoje 10, 12 mil reais na aplicação. Uma má aplicação daria 10 mil reais. Ele fala, por que eu vou comprar? Com 10 mil reais eu moro num bom apartamento. Exato. Então, aí vai de cultura. Lá fora, já não se tem essa cultura de que imóvel é um investimento. Lá fora, o imóvel é para ser usado. O imóvel o carro é para ser usado. Mas quando a casa é sua, eu acho que dá segurança. É isso, doutor. Hoje com a instabilidade, às vezes você está empregado, às vezes você não está empregado. Às vezes você tem afinidade com o bairro e precisa mudar de bairro. Eu ainda sou do tempo, né, que comprar. É igual casa de veraneio. Se você analisar casas paradas, em Campos do Jordão, na praia, um mobilizado, para você usar às vezes 30 dias ou só nas férias. Aí você fala, poxa, eu alugaria em qualquer outro lugar, porque o dinheiro que você gasta de IPTU, caseiro, manutenção, se você fizer conta, você fala, eu não vou comprar um imóvel. Mas... É uma questão de sonho, de realização pessoal. Agora, doutor, quais são os cuidados que eu devo ter na hora de comprar um imóvel? Por exemplo, vale a pena comprar na planta ou é arriscado? Comprar na planta eu diria que é como um casamento. Vale a pena casar? Por quê? Porque na planta, primeiro, você tem que ter a credibilidade da construtora, de quem você está comprando. Você tem que acreditar que aquela construtora, durante 2, 3 anos, vai cumprir com o que ela está falando. Nos prazos, tudo certinho. Não, os prazos geralmente furam, mas dentro de uma previsão que, inclusive, já consta em contrato. Mau tempo, pandemia, agora nós temos uma nova modalidade, né? Tivemos. Ou seja, quem é que previa num contrato a pandemia parar 2 anos? As construtoras também tiveram problemas, todos nós tivemos problemas. Agora, você tem que acreditar em quem você está comprando. Quando você fala na planta, é aquela coisa. Você só vai ter o imóvel daqui 2, 3 anos. E você tem que pagar rigorosamente em dia. E hoje nós temos um problema que é a Selic, né? O reajuste mensal. Então, às vezes está parado, às vezes não está. No caso do Sindescom, quer dizer, você tem a atualização do mercado da construção. Né? Tudo é reajustado. Porque quando o imóvel está pronto, ele é muito mais caro. E você tem menos tempo para pagar. Exatamente. É um bom negócio? É um bom negócio. Agora eu lhe pergunto, se a construtora falir, se a construtora... Não acabou o prédio e ela faliu. E aí? Aí vai ter que fazer aquela associação de moradores para continuar o prédio, aí nem todo mundo vai ter o dinheiro para fazer isso, aí entra em juízo, aí vai esperar 3... Aí o sonho, né? Aí passa a ser pesadelo. Nisso. Também é aquela história. Eu tenho clientes, por exemplo, que não entram em imóvel nem de consórcio e nem de a planta. Mas não é por ser mau negócio. Ele quer aquela segurança. Ele quer ver. Me dá a chave.
Tá. Ele quer o registro de imóveis, que é uma coisa importante, inclusive. Boa. Quem é o dono do imóvel e quem está no registro de imóveis. Então, aqueles contratos de gaveta, os famosos contratos paralelos, isso aqui no direito é o que a gente vem trabalhando. Porque quem é o cliente? É o cliente, eu comprei, é meu. Aí você pega o registro de imóveis e você fala, mas não é teu. Não, mas eu tenho um contratinho. Aí começa o problema. Aí quem estava no contrato faleceu, já não é mais aquele, já é o herdeiro. E aí, doutor? Já complicou. Aí entra no inventário. Mas eu não tenho nada a ver com o inventário. Tem. Você comprou um imóvel. Ô, doutor, e para alugar? Quais os cuidados que eu preciso ter? Geralmente o aluguel é feito através de uma imobiliária. Né? Mas agora tem as plataformas digitais. Hoje você aluga até pela plataforma digital. Isso. É também uma questão de confiança. Por quê? Hoje, fiadores estão substituindo fiadores por calção, estão por seguro-fiança. Então, melhorou muito o mercado de locação. Agilizou, né? Agilizou. Os riscos são os mesmos. O que você tem que saber dividir ao alocar um imóvel é o que é do proprietário, a despesa do proprietário e o que é a despesa do inquilino. O inquilino ele paga a despesa de condomínio, IPTU, manutenção. A manutenção depende da manutenção, né? Porque se é da estrutura, é do proprietário. Tá. Um vazamento de estrutura é do proprietário. O proprietário tem que dar condições para que o inquilino more bem. Tá. E na hora da devolução? Tem que estar da forma que foi entregue juntamente, que é muito importante que você que está alugando imóvel, que tenha realmente o relatório da forma que você está pegando. Se está pintado, se não está, se piso está de acordo, se está quebrado, se está tudo funcionando ou não. E da mesma maneira, é uma segurança para quem está alocando e para o proprietário. O que está bem resolvido? Tudo por que a gente fala o advogado? Tem gente que fala, vou falar em advogado agora. Não, a melhor coisa. É a melhor coisa. Por quê? O advogado vai se preocupar com o contrato bem feito para ambas as partes. O advogado vai se preocupar em saber se o registro de imóvel, se aquela pessoa que está vendendo para ela, realmente é a possuidora do imóvel e se ela é a dona do imóvel. Ou se está na base do contratinho. Outra coisa que as pessoas não se preocupam muito, às vezes, principalmente no comércio, ele vai lá e compra uma casa porque eu quero montar uma boutique. Mas ele não foi na prefeitura saber se lá pode montar o que ele quer. Ele não foi na prefeitura ver que ele está comprando no registro de imóveis 100 metros e, na realidade, lá tem 300 metros. Então, o imóvel está irregular. Quando a gente fala em imóvel regular ou irregular, as pessoas ficam perdidas. O que é imóvel irregular? Sim. Não é só, o IPTU está em dia, está regular. Não. IPTU é um tributo. Ele está pagando o IPTU daquela metragem. Agora, se irregular é quando você está pagando por 100 metros e tem 300 metros. Ou tem 300 metros no IPTU, já foi demolida uma parte, ele está morando em 100, está pagando a mais. E agora no estado de São Paulo, é bom que se diga por ouvinte, que nós estamos em anistia de imóveis. Então você que construiu errado, você que tem algum imóvel que não está batendo com a planta ou não está batendo no registro de imóveis, você tem a oportunidade fácil de contratar um arquiteto, um engenheiro, e regularizar isso. Agora. Vai até dezembro de 2023. Em função da pandemia, o prefeito deu mais um ano de revogação. Então, é importante. Falando em imóvel comercial, semana passada um amigo meu cabeleireiro estava comprando um salão de beleza. Já tinha pagado uma boa quantia, até que ele descobriu que a pessoa que estava vendendo para ele não era dona do salão. Exatamente. Doutor Rica. É isso. Tomou um balão de 300 mil. Porque a pessoa que estava vendendo ela não se empolga com o negócio e ela esquece dos direitos. E aí o advogado falou, cadê não sei o quê? Não tem. Mas cadê não sei o quê? Não tem. Aí que descobriu. Ia perder mais dinheiro. Sem contar que para você comprar um imóvel, você tem que ter aqueles cuidados. Tirar todas as certidões, tirar no fórum a ficha do proprietário para saber se não está penhorado o imóvel, se ele não tem problema trabalhista de alguma empregada doméstica, alguma coisa. O imóvel pode estar indo a leilão, o imóvel pode estar sendo objeto de execução. E proprietário também, tem que ter tudo certinho, tudo bonitinho, tudo documentado. Tem perguntas do pessoal de casa, vamos tentar. Então vamos lá. Primeira pergunta da Renata. Como saber se o proprietário do apartamento que aluguei está com a DIVA ativa na prefeitura em relação ao IPTU? Bom, ao tentar alugar um imóvel, a primeira pergunta é qual é o número do contribuinte, o IPTU.
Você vai no computador que hoje a prefeitura, pelo site da prefeitura... É possível. É possível. Você vai lá em certidões de tributos, põe o número do IPTU e vai sair se ele tem dívida ativa, se ele está devendo alguma parcela de IPTU. Isso é o primeiro mandamento. E ver de quem é o proprietário que está no IPTU. Então, dependendo do nível, por ela estar alugando um apartamento, saber se quem está alugando, o que existe de fraude, aproveitando esse gancho. Por favor. O que existe de fraude agora, nesta época de Natal, Carnaval. Então, a pessoa coloca um anúncio lá Aluga por temporada. Aluga por temporada um imóvel na praia. Num condomínio. Um preço maravilhoso. 10 suítes por R$1.000 por dia. O que deposita e você tem a chave um dia antes para você. E aí, o que acontece? Como é que você vai saber se quem está te alugando é dona do imóvel? Se não está repassando, ou se nem sabe quem é, apenas pegou o endereço, tirou umas fotos e colocou na internet. E a conta é gelada, que hoje é normal, né? Conta Pix, você faz um Pix. E você, na empolgação, pensa no lazer, na família, na oportunidade. Vamos passar agora o final do ano. Vai ter muitas denúncias agora no final. Isso eu tenho certeza, porque todos os anos tem. De gente que pega, lota o carro, coloca a família, cachorrinho, todo mundo, e vamos para a praia. Roubada. Chega na praia, a casa existe, o lugar existe, mas eu não estava alugando a minha casa. E aí? Crime, não? Então, é preciso ter cuidado, principalmente com... O aplicativo foi um ótimo negócio. A evolução na informática é ótima. É inegável. É inegável. Agora, também dá brecha para as fraudes, né? Tanto é que no direito crescemos muito agora. Agora tem crime do computador. Agora, crimes digitais. Digitais. Agora aumentou muito. Próxima pergunta, da Thaís. Eu comprei um lote dentro de um condomínio fechado, no interior, e descobri que não está aprovado pela prefeitura. Quais são os meus direitos? Aí, veja bem, se ela entrou num condomínio, geralmente, quando ela entra num condomínio, está aprovado. Talvez a casa dela naquele local não estivesse aprovado. O condomínio, quando a gente fala condomínio, provavelmente o condomínio já está legalizado. O condomínio. Agora, aqui ela está falando, deve ser o terreno. Quando ela entrou dentro do condomínio... O condomínio está legalizado, lote, mas o terreno... O lote não então, estava. Qual a diferença de condomínio e loteamento? Primeiro você faz o loteamento e depois ele vira condomínio, para que possa construir. Primeiro o loteamento, vamos dar um exemplo, era uma fazenda e aí a pessoa, o investidor, ele faz o loteamento. Então ele aprova na prefeitura e nos órgãos competentes para que faça vários lotes. Então aí nasce o loteamento. Isso. Nasceu o loteamento e para poder construir, o que você vai fazer? Você vai fazer um condomínio, que é um CNPJ e um condomínio da área. Por quê? Cada lote vai ter que pagar a manutenção daquela área. Então nasce o condomínio. E na maioria das vezes, principalmente no interior agora, os condomínios, eles já têm um modelo de planta ou da construção que pode ser feito naquele condomínio. Tá. Para já evitar... Não posso chegar lá e fazer qualquer coisa. Às vezes você tem regra. Não, você já pensou você comprar num condomínio de alto padrão, um lote maravilhoso, e depois o teu vizinho vai lá e faz um puxadinho? Acabou a tua casa, não adianta você investir valores. Não, existe um padrão. Tipo Alphaville. Quando você vai no Alphaville, você não vê que as casas, mais ou menos, todas no mesmo padrão? Tem que obedecer as regras. Tem que obedecer os recursos, as normas, a forma. Então, nesse caso aqui, eu estou entendendo que ele descobriu que o lote não está legalizado. Não está legalizado. E aí volta naquele problema de que antes de você comprar o imóvel, você tem que ir na prefeitura, você tem que ver as certidões, você tem que se preocupar com a idoneidade de quem está te vendendo. Se ele não está em penhora... Então, Thaís não tomou esses cuidados, agora o fato é que ela tem dinheiro empatado e problemas. Agora, ou ela vai no PROCON primeiro, depende, a relação com quem vendeu, ou ela vai ter que brigar com o condomínio para ver por que o condomínio deixou um lote irregular, e aí contrate um advogado. Porque ela sozinha não vai conseguir esses meios. E só pode, a área só pode ser fechada depois que o lote vira condomínio. A área, na realidade, quando você vê as portarias, eu estou falando uma linguagem para que o nosso ouvinte que entenda. Existe o loteamento, existe planta aprovada, aí eles fazem a portaria e aí vira um condomínio. Aí quem vai pagar o segurança, quem vai pagar o porteiro, a manutenção disso tudo.
Tem que ser o condomínio. Tá. E aí é rateado por quem? Aí é feito a convenção de condomínio, que são as normas do condomínio, e depois vai ter, cada um vai pagar um X da despesa, Geral. todos os lotes. Tanto é que no início, quem paga é a incorporadora que paga, porque ela não vendeu nada ainda. Na maioria das vezes ela não vendeu. Por isso que ela quer vender, Ela porque quer- é uma despesa menos. Aí, ela tem interesse de vender, parcelar, aí você É. compra teu lote. Aí você vai até, aí você comprou o lote, Você tem os deveres de pagar as despesas do condomínio. paga as despesas de condomínio, pega o lote, contrata um arquiteto, faz a planta, aprova no condomínio que aquela planta é possível, vai até a prefeitura, seja qual for a cidade do interior, e você aprova em 30, 40 dias a planta para você começar a construir. Aí tem que ser fiel à planta aprovada. É aí que entra, quando a gente fala fiel à planta aprovada, nós vamos entrar Há controvérsias. Há controvérsia. Por quê? O arquiteto faz a planta que você quer hoje. Durante a construção você fala, puxa, mas Ai. essa piscina, em vez de estar aqui, podia estar um pouco mais. Aquele quartinho a mais que vai chegar o meu parente, então eu vou fazer mais um quartinho aqui do lado. Aí começa a inventar fora da planta. E aí vem o quê? O habite-se. Porque quando você acaba de construir, você tem que chegar na prefeitura, pagar os encargos, que é o ISS, o INSS. Quem dá o habite é a prefeitura. E que é a prefeitura. E aí a prefeitura faz o quê? Pega a planta E vai manda conferir. alguém. O fiscal vai lá. E aí começa. Tá tudo diferente. Aí começa tudo de novo. Tem coisas que dá para consertar, tem coisas que não respeitou o É recuo. o sonho da casa própria, mas dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. E Mas despesa. fazendo bem feito não dá. Se você tiver um engenheiro, se você tiver um arquiteto, se você tiver um advogado para orientar, ainda mais em coisas volumosas. Agora, existe também, mesmo a casa própria, tem gente comprando do vizinho, do outro vizinho que passou por... Ah, mas eu conheço o imóvel, já há anos que eu moro aqui. Não é conhecer o imóvel, você precisa conhecer a documentação do imóvel. Então, dá trabalho, mas já que é tanta coisa envolvida, o sonho, o dinheiro, né, o capital empatado, tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Senão Você não paga duas vezes. estrago. Quanta gente já perdeu imóvel e tudo? Próxima pergunta da Olívia. Eu comprei um apartamento antes da pandemia. Na prestação, lá, está embutido o seguro. Notei que houve um aumento do dobro da prestação por conta do seguro. O que houve? Devo procurar a instituição financeira? Olha, eu não acredito que seja o seguro em si, porque quando você paga a mensalidade, ainda mais na pandemia, o que houve na pandemia, houve um crescimento por causa da Selic, o reajuste do dinheiro atualizado. E é claro que aumentando a prestação, aumenta o seguro, é tudo proporcional. Os dados que eu tenho devem ter aumentado 32% a 33%. Como é que dobrou? É que é lógico, para quem É bastante. Para quem paga é bastante e para quem recebe tenha certeza que é pouco também. Porque as construtoras também estão passando por um problema, na pandemia principalmente, o ferro... Tudo subiu. Tudo subiu. Ou seja, na pandemia foi tudo atípico. Teve problema de entrega, teve problema de transporte, nós tivemos N problemas. Então, na construtora, também tiveram problema. É ruim para quem paga, mas é ruim também para quem recebe. E o mercado imobiliário hoje, por exemplo, esses últimos 6 meses, não cresceu o que cresceu na pandemia. Na pandemia nós tivemos, todos os imóveis dobraram quase o dobro de valorização na pandemia. Por quê? O que Porque aconteceu? teve muita gente indo para o interior, teve gente que agora que é o famoso home office. Então, precisou mudar para readaptar essa nova Nós realidade? temos construtor, dentro do nosso grupo também temos construtor. O que hoje o cliente pede? Hoje você vai vender uma casa no interior, coisa que não se pedia antes, que é um home office, que é um escritório. Então hoje, as novas Criou-se plantas... uma necessidade. Passou a ser uma necessidade das novas plantas. Hoje Já o arquiteto contemplam. já coloca um escritório, coisa que não... Né? Escritório é escritório, casa é casa, não é E isso? normalmente o escritório a gente transformava em sala de qualquer coisa, de televisão. Exatamente. Agora não, agora o novo conceito são, na suíte do casal, ter 2 lavabos, né? Agora são 2, são A gente fica separados. sabendo do comportamento da sociedade. comportamento Então, pera lá, 2 banheiros? Dormitórios também, viu? Tem casais hoje que querem, Já? cada um tem casal seu e 2 canto. quartos. Cada um O casamento vai durar mais, eu acho. pode... Né? Então, é home office? Então, hoje, home office é uma coisa que as obras Valoriza. novas já estão e valoriza. 2 Banheiros. lavabos, 2 banheiros separados. Às vezes, quartos, geralmente tem 3. Não estamos falando de um grande porte. Sim. 3, 4 dormitórios. Então, isso você sabe que também afasta a família, né? Eu acho também, vai falando sério. estava vendo Porque isso fica no- cada um no seu casulo.
a pessoa tem um dormitório e uma salinha. Tem gente que, né, hoje tem imóveis de 29 metros, de 24 metros quadrados para a pessoa morar. Esses lofts, né, em 24 metros, mesmo que você tenha um filho e tudo, vocês são obrigados, nós temos que ficar aqui. Pelo menos a gente se vê. Então nós vamos assistir televisão junto, nós vamos almoçar junto, nós vamos jantar junto e vamos dormir junto. Quando você fala numa suíte, 4, 5, 6, 10 suítes, né? Então como é que faz? Tá na sala, aí você fala para alguém, vai até a cozinha para mim. Tem que conversar por WhatsApp, né? Não, eu tenho um adolescente. Então... Eu de um quarto para um outro, pai... A primeira vez que a minha filha me mandou o WhatsApp, eu fui bati no quarto dela. Eu falei, vamos parar com essa palhaçada agora. Daqui a pouco até meu dog vai querer, se ele soubesse, ele me pede as coisas, ele não vem até a mim, não. É tudo... E é para pedir, né, doutor? Bom, então ela deve procurar, a Olivia deve procurar para saber o que aconteceu. Veja bem, ela está dizendo que teve o dobro. O dobro, eu realmente estranho o dobro. O imóvel até valorizou o dobro. A mensalidade, ela vai ver que o índice é pela Selic. Então, se a Selic subiu muito, subiu muito, realmente na pandemia subiu muito. O que ela deve procurar a instituição bancária e pedir o cálculo. Isso tem. Ou então pela internet ele consegue também. Até porque é um direito a gente pedir, né? Olha, eu estou achando essa conta aqui, não estou entendendo, me explica aí. Aliás, uma instituição contratos, séria... tanto bancários como contratos de construtora, você já deve ter tido a oportunidade, são letras pequenininhas e são... E aí, assina aqui, assina aqui. Ou seja, você vai ler tudo aquilo? Não, ninguém lê, eu acho. Ninguém lê. Eu, como advogado, a gente ainda tem alguns cuidados, mas eu tenho que assinar. Eu não conheço um contrato de banco que você pode mudar uma cláusula. Ou assina ou não assina. Ou não assina. Cartão de crédito, quando você pega, assina ou não assina. Próxima pergunta, do Fábio. Eu comprei o imóvel na planta. Aí mas vem a o problema. Construtora faliu. Ai, Fábio, o que aí fazer? Já temos um problema jurídico. Faliu. Aí cada um vai ter que se habilitar na falência ao crédito, aquilo que ela pagou. Então ela vai ter que entrar com uma ação dizendo, me habilito, a construtora já recebeu 12 parcelas, então meu crédito é esse. Isso é um processo demorado de falência. Enquanto isso a obra está parada, o sonho ficou para mais tarde. As soluções que estão dando agora, para quem passou por isso, é que os moradores... eles acabam fazendo uma associação. Eles se unem. Eles se unem, que é o melhor caminho, né? Porque já contratou advogado, a justiça é lenta, o processo não anda, ele quer o imóvel, às vezes ele vendeu um imóvel, está com o dinheiro aplicado, mas não consegue viabilizar. Então eles fazem uma associação e aí eles dão seguimento naquela obra, pedem para que o juiz libere o alvará de construção, ou seja, que eles continuem... Com outra... construtora. E juntos eles têm chance de serem mais bem-sucedidos. Agora, eu ia falar uma coisa. E aí o que ele tem direito? Não chegou a esse consenso. Ele tem direito, então, de reaver o que ele pagou. Enquanto a construtora não faliu, aí vamos falar da desistência. Perfeito. Você entrou no imóvel, na planta e quer desistir. Hoje já tem um artigo onde te dá o direito de você pedir à construtora o reembolso. Chega até a ser 50% do valor que... né? Que você pagou. Ele devolve, mas ela tem que estar sânia, ou seja, a construtora tem que estar em pé. No caso de falência, faliu. Vai tirar da onde? Não tem. Aí pega a massa falida, porque a preferência primeiro seria os funcionários, encargos, depois até chegar... Está na última. Está na última. Ele sozinho, dificilmente ele vai resolver o problema dele. É aquela causa que a gente fala no direito, você ganha, mas não leva. Você tem razão. Você ganhou, mas não recebeu. E gastou de advogado também, né? Dureza. Dureza, Fábio. Boa sorte. Próxima pergunta do César. O locatário fez várias benfeitorias no meu imóvel e quer me cobrar, mas eu não autorizei nenhuma delas. Como devo proceder? O contrato termina em junho de 2023. O locatário ele fez o benefício. Só que o proprietário não autorizou. Tá bonito, bem feito, mas eu não queria que fizesse. Mas toda a benfeitoria, ela integra no imóvel. Ficou para o imóvel. Ficou para o imóvel. Aliás, isso acontece muito em imóvel comercial, né? A pessoa vai lá, pega um comércio, aí ele transforma num banco, depois não quer. Ou então transforma numa loja, mas depois transforma numa lanchonete. Só que o proprietário, ele te deu um vão vazio. Imagina você também a situação do proprietário. Ele te deu uma planta vazia. Aí você vai lá e devolve com cozinha industrial, com 3 banheiros no meio do salão, ou seja, ele fica limitado a alugar para outra lanchonete. Se já não deu certo essa lanchonete, então o que o proprietário fala?
você me entrega o imóvel da forma que eu te entreguei. Tá. Então, aqui o César é o proprietário. Né? Ó, ele é o proprietário. O locatário fez benfeitorias, mas eu não quero, eu não queria. Eu não autorizei nenhuma delas. Como devo proceder? Ele vai ter que dar uma intimação, ou seja, ele vai... Para o locatário devolver... a forma que mas está. e se melhorou, por exemplo, tinha um piso de madeira ali, tudo mal acabado. O locatário... Mas pode não me interessar, né? Pode, Tava feio, mas eu queria daquele jeito. Porque de repente eu vou alugar para uma agência de automóvel onde o piso de madeira não me serve. Quer dizer, depende. Gente, é bom senso. Na realidade, tudo é bom senso. Em caso de apartamentos, não acontece isso, porque tudo que você faz acaba ficando bonito. Mas mesmo apartamento, é bom conversar com... Eu dei esse exemplo que eu fui morar num apartamento alugado e o piso estava ruim, aí eu falei com o proprietário, posso raspar e tal? Sempre se pede autorização. Isso. Sempre se documenta. E ele falou, pode, só que eu não vou abater do aluguel. Eu falei, tá bom, porque eu queria ficar com um piso bonitinho. Mas você tem que tirar foto de como era, ele autorizou e você faz a benfeitoria. É bom para você e é bom para ele, desde que ele concorde. Aliás, tudo, né? Nós estamos falando do direito. O direito é bom quando eu não vou invadir o seu. Então, quer dizer, uma coisa de bom senso. Isso é bom senso. Tá. Continuando. Laís, quem deve pagar o IPTU? O locatário ou o proprietário? Sem discussão. Sem discussão. O locatário. Quem está morando paga o IPTU. A menos que também tenha uma nova modalidade hoje que faz o pacote. O proprietário aluga um pacote. Então, somente flat. Então, flat, o pacote é R$3.000. Então já tem condomínio, IPTU, o condomínio e a locação. Porque como fica caro, então ele prefere fazer o pacote. Porque às vezes, um exemplo, o aluguel é R$2.000, mais R$1.000, às vezes dependendo da região, o IPTU é maior. O IPTU é maior que a locação. Então inviabiliza a negociação. Então fica 2, mais 2 de IPTU, mais 2 de condomínio, vira 6.000. Então o proprietário, como ele quer se livrar também da dívida, porque se ele não alugar, ele está pagando. Então ele fala assim, não, me dá R$5.000, me dá R$4.500 o pacote. Mas isso está no contrato. Então, aqui no caso da Laís, tem que estar em contrato quem paga o IPTU? Não, porque é sempre quem está morando. Não tem que estar no contrato, porque IPTU, luz, água, é de quem está morando. Agora, só nesses casos que eu estou falando, se por acaso o proprietário falar, eu vou te fazer um pacote. Então ela não tem nem que saber quanto é o IPTU. Mas o IPTU é dela. Ela tem que tomar cuidado, aliás, viu, em São Paulo, hoje tem regiões, aquilo que você falou, o aluguel é R$1.000 e o IPTU é R$2.000. Você vai nos jardins e tudo, quer dizer, mas é 20 metros, mas o IPTU está lá em cima, porque o IPTU teve muitos reajustes. E agora, de novo, vai ter esse ano. Então tem que tomar cuidado que o IPTU é um... Pesa. E atrasou o IPTU? Eu ia perguntar. Vai para a dívida aí, e hoje a prefeitura está acionando bem rápido. Antes você ficava 1 ano, 2 anos sem pagar IPTU, até a prefeitura... E depois vinha a anistia do IPTU, principalmente no interior. Na Praia Grande, Guarujá, Bertioga. Era vantagem não pagar, porque depois tinha anestesia. Passou a ser um bom negócio. E aí quem pagava o IPTU pela anistia dava risada de quem pagou o IPTU em dia, que é uma incoerência. Você pagou em dia, eu tive 30% de desconto. Quer dizer... Acabou isso? Não, no interior ainda tem. Ainda tem. Em Bertioga, tem lugares que depende do prefeito que entra, ainda mais agora que nós vamos ter prefeitura, eleições novas. Então o pessoal, vamos fazer anistia que é para arrecadar o dinheiro. E aí o beneficiado é quem deve. É bom negócio para quem deve? Mas também aquele que pagou em dia se sente meio lesado. Fala, eu paguei em dia e não tenho benefício. Agora, o IPTU, hoje, em São Paulo, está acelerando. Você atrasou o IPTU em 6 meses, já recebe a carteirinha, a cartinha que vai para a dívida ativa. E aí a dívida ativa complica para financiamento, para norma. O que é dívida ativa? Dívida ativa ele executa e vai para a dívida ativa para que você seja nome cobrado. Sujo. Estou com nome sujo, é isso. Vai para já vai para o nome sujo. É dívida ativa, já é uma execução no seu nome. Perfeito. E a garantia é o seu imóvel. A prefeitura não vai perder, fica tranquila, que a prefeitura não vai perder. Essa dívida ela recebe. Ao contrário de que uma dívida de inquilino com proprietário. Por quê? A dívida do IPTU, a garantia é o seu imóvel. Então ela vai executar, vai penhorar o teu imóvel e vai leiloar o teu imóvel. Acabou. Pronto. Muita gente, muitas ações, principalmente apartamento de alto padrão, esses condomínios de 10, 15 mil reais, mais 20 de IPTU, 30,
Os grandes, aí você vê que está com uma placa de venda, você vai para leilão e você não entende. Por quê? Deixou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já é o valor do imóvel. Dever IPTU e dever para imposto de renda não tem como escapar. Não tem. Não uma hora tem você vai, como escapar. Uma hora você vai pagar por isso e não tem jeito. E aí eu tenho que puxar a sardinha para os advogados. Você precisa contratar um advogado nessas coisas, porque pode diminuir, pode fazer acordo, pode fazer... Quer dizer, existe... Pelo menos para o processo. Pelo menos para o processo. Pelo menos estanca, se defenda. Você tem o direito de se defender. Existe áreas... Aliás, é bom dar essa informação, se a sua área que você paga IPTU tem inundação, tem enchente, você tem a isenção de IPTU aqui em São Paulo. Mas a prefeitura não vai te dar isenção. Você tem que pedir. Tem que pedir. Você pega as fotografias, você tem que enchente e tudo. Você tem direito à isenção de IPTU, porque é uma área muito justo. de enchentes. É injusto. Né? Isso é justo. Outra coisa, você está pagando um IPTU alto, às vezes porque o teu imóvel está irregular, ou porque tem uma metragem maior do que você consta na realidade. Você tem que fazer certinho. A planta, fala com a prefeitura, e a prefeitura faz o recálculo de IPTU. IPTU, por exemplo, de prédio. E isso é rápido, esse recálculo de IPTU? O protocolo em 10 dias. Nós temos uma empresa da Rica Regularização, em 10 dias te entrega o protocolo. O protocolo. O resultado, aí eu dependo do órgão público. Aí é igual a causa ganha, né? Se um advogado falar a causa é ganha, troque de advogado. Agora, no fórum, é rápido? Não. É rápido fazer um bom trabalho, fazer a defesa, fazer a petição, protocolar. Resultado final aí, amiga. Agora, cair na mão do juiz julgar, passar pelo Ministério Público. Essa época do ano tem recesso. Aí recesso, que agora é só dia 10 de janeiro. Quer dizer, depois teve a pandemia, depois, Jogos da Copa, parou tudo. Esse ano teve tudo, né? Nós tivemos Copa, nós tivemos tudo, né? Tudo. Eleições, só de prazo. Para quem estava devendo foi um ótimo negócio, porque para executar e depois ser intimado. Nossa, É porque também tem isso, em qualquer caso que você está me mostrando, a pessoa precisa ser citada. E nem sempre você consegue citar. Porque não acha a pessoa, simplesmente. Mas também é uma questão de índole. Eu tenho horror, assim, tem gente que fala, paguei um monte de dívida, tô de mau humor. Eu adoro, sabe, ter dinheiro para pagar. Eu tenho horror de ficar devendo. Tem gente que lida com isso numa boa, não tenho, não vou pagar. Existe aquele que quer pagar, mas não consegue pagar. É um sofrimento. Esse é um caso. Agora existe aquele que eu não vou pagar porque é vantajoso. Porque é vantajoso. Quer dizer, tem de tudo, né? Tem de tudo. Doutor Mário Rica, que não é delegado, é advogado, está no Instagram como Mário Rica Oficial, Rica com 2 Cs, Mário Rica Mário Oficial. Rica, é por causa do programa de rádio, que você sabe que eu tenho rádio, eu faço programa de rádio diariamente, das 12 às 13 horas, pela Trianon, pode falar, né? Pode. Então eu estou na Trianon, aqui no mesmo prédio aqui nosso da Gazeta. É primeiro andar lá? É no primeiro andar. Eu faço programa, agora está gravado até o dia 30, porque também eu preciso também lazer. E volta que dia? Eu volto provavelmente dia 5 de janeiro, por aí. Tá voltando então. Mas eu tenho um programa diário com entrevistas com advogados também, colegas, com médicos, pessoal da beleza, quer dizer, eu bato papo. Temas diversos. Isso que nós estamos fazendo sempre no intuito da prestação de serviço para o público. Telefone do Dr. Mário Rica, 99799-2626. 99799-2626. Fácil mesmo. Já que estamos no mesmo prédio, venha sempre. Obrigado pelo convite mais uma vez e estou à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom final de ano. Igualmente. Um bom Natal para você e para toda a família. Que 2023 venha com saúde. E para todos os nossos ouvintes da mesma forma. Tá. Muito obrigada. Até breve. Eu não sei o que...